Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. O nosso convidado de hoje é o Éder Lucia Felipe, que além de grande enxadrista piraiense, também tornou-se um grande músico. Éder foi o precursor das medalhas nos Jogos Oficiais do Paraná, nos Jogos da Juventude. Bom, Éder, mas então agora vamos falar de coisa boa, vamos falar um pouquinho aí do teu início de carreira em xadrez, que depois a gente vai entrar um pouquinho aí na música, mas conta pra gente como é que foi teu início do xadrez, se você lembra mais ou menos o ano que foi, enfim. E não precisa falar resumidamente, não. Você pode falar o que for lembrando aí, que a gente tem um problema, talvez, para você e o tempo, mas eu aqui tô de boa. Não, eu tenho um tempinho também. É feriado aqui no Nordeste, né? São João, e aí eu tô fazendo só um home office em casa, então tá um pouco mais tranquilo hoje. Cara, mas eu lembro bem, o ano exato, acredito que foi 2002, 2013, mas acredito que 2002, 2003, quer dizer, mas foi 2002. Cara, eu comecei de uma maneira bem inusitada, porque assim, sempre durante a infância eu sempre pratiquei esporte e sempre amei muito os esportes que praticava, né? E dentro deles, um pouco antes de iniciar no xadrez, eu jogava bola, eu andava de skate e me dedicava assim de praticar machucado, praticar em dia de chuva, né? Sempre tive uma paixão pelo esporte. Aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa e acabei assim vendo o meu pai e a minha irmã jogando, porque a Jade começou antes no clube de xadrez, né? Eu acho que ela começou naquela iniciativa quando você tinha fechado a parceria com o Santa Marcelina, né? Então ela tinha começado a jogar xadrez. Aí eu vi os dois jogando, cara, me deu um ciúmes de ver aquilo. Eu falei, cara, eu quero começar a jogar xadrez. Aí eu peguei os primeiros passos com o pai, peguei os primeiros passos com a Jade e logo já fui pro clube de xadrez, cara. Então, assim, me identifiquei de primeira. Tipo, eu acho que o amor pelo xadrez, pelo clube de xadrez também, né, que eu sempre fui muito devoto, assim, já veio de primeira. E aí eu comecei a treinar contigo, a praticar e assim, fui parar muitos anos depois, né? Então, foi uma coisa assim muito importante para mim na época, cara, me ajudou muito no desenvolvimento. E também assim, eu lembro que na época eu não sei como estão os treinos hoje, mas a gente treinava de segunda a quinta, né? Lembro que era segunda 2 horas, terça tinha um treino, de tinha tarde, tinha um no final da tarde que era para as crianças. Aí como a gente era mais novo, tu deixava a gente participar, aí tinha quarta, quinta, final de semana torneio. Aí, bem no começo, pegava muito eu, Thiago Baroni, Felipe Truppel, saía do torneio, ia para minha casa, pegava uns tabuleiros de xadrez que a gente tinha pequenininho e dali e fazer torneinho entre a gente em casa. Então, assim, foi um começo, assim, já, como eu disse, cara, eu comecei e já me identifiquei por completo para assim, desenvolver um grande amor e uma grande dedicação pelo xadrez, né? Não perdia treino, não perdia torneio. Na época também sempre tinha torneio, era quase todo final de semana, né? Isso que era muito bacana. E aí também lembro da fase que tu fazia os boletins, né? Imprimia os boletins, aí levava para casa, ficava estudando partidas de. Sempre você colocava uma partida de grande mestre, colocava uma partida importante de um torneio. Então, eu pegava essas partidas, ficava analisando sozinho, analisava as minhas próprias partidas também, sempre buscando melhorar, né? Então, mas eu acredito que tenha sido em 2002. Eu não sei se tu lembra a data exata mesmo. E daí já no primeiro ano eu fui para os Jogos da Juventude, né? Então acho que foi 2002. Então, eu lembro que você fez parte, digamos, de uma equipe que começou a revolucionar o xadrez nos Jogos da Juventude, né? Você foi o primeiro medalhista nos Jogos da Juventude. Eu acho que até tem uma história engraçada nisso aí, quando você ganhou a medalha, acho que foi no xadrez relâmpago. Agora eu não me recordo se foi
em Umuarama ou Maringá, onde que foi, que você estava numa partida ferrenha de xadrez relâmpago contra um jogador, acho que de Curitiba. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas acho que o sobrenome dele era Osaka. É o Japão. E ele queria empatar com você. Eu já tinha falado para você, não tem essa de empatar no relâmpago, né? Vai até a seta gritar, né? E aí você lembrou disso aí, e o árbitro foi lá interferir. E você, não, relâmpago não tem nada disso aí. Você lembra desses momentos da partida? Outro ponto engraçado, cara, não sei se você vai lembrar, mas acho que vai lembrar porque você era um cara muito, muito sarrista, né? E quando saiu o resultado, acho que você ficou em segundo ou terceiro, não lembro. E esse Osaka, acho que ele não ficou no pódio, né? Ele ficou em quarto ou quinto. Eu lembro que você virou para ele e falou: "Ô, cara, não deu certo, né? Não deu boa, tô vendo teu nome aqui." Você lembra disso, cara? Eu saí de perto, cara, porque foi muito engraçado a forma que você falou. Não sei se você lembra disso. Não, eu lembro. Eu nunca fui de tripudiar o adversário, nunca fiz isso, né? Eu acho que acima de tudo a gente tem a humildade. Mas eu lembro tudo, cara. Era a última rodada e a gente foi mais ou menos em umas 3 ou 4 pessoas para disputar o terceiro lugar. Eu acho que, se não me engano, já estava fixo o primeiro e o segundo, ou não lembro se eles foram disputar entre eles. Mas eu lembro que eu e mais 2, 3 pessoas, 4, não lembro, a gente tinha a possibilidade apenas de ficar em terceiro. Aí eu peguei o japonês, lembro até hoje, ficava lá olhando a partida dos outros, anotando no caderninho, assim, com o cara fechado. Aí a gente começou a jogar, enfim, a partida tendeu ao empate, partida relâmpago, às vezes, de maneira rápida, tende a isso. E aí eu comecei a forçar no tempo, né? Eu tinha, sei lá, pelo menos uns 40 segundos a mais do que ele, e comecei a forçar no tempo, comecei a forçar. Aí ele parou o relógio, chamou o árbitro. Aí, como tu disse, o árbitro veio querendo falar que era empate. Eu falei, não, mas isso não é procedimento, para o relâmpago não tem essa regra. Né? Daí ele falou, mas se você, eu lembro até hoje, ele falou, mas se você ver que você está forçando aqui, eu vou dar empate. Então beleza. Aí a gente voltou à partida, comecei a forçar. Aí quando o tempo dele tava para cair, fiz aquele sacrifício assim, à toa, né? Justamente priorizando o tempo. Aí o japonês parou para pensar, fez 2 lances, caiu o tempo dele, né? Aí o tripúdio, cara, foi porque na hora que a partida acabou, eu dei com a mão com ele para cumprimentar e guardar as peças, cara, ele nem olhou na minha cara. Entendeu? Ele nem olhou, ele ficou tão fudido, cara, mas tão fudido, que ele não quis nem me cumprimentar. Aí na hora que a gente foi ver o resultado, que ainda era uma surpresa, porque algumas pessoas empataram com o mesmo número de pontos também, e eu acabei ficando em terceiro, aí eu tive que tirar meu momento, porque o metido na história mesmo era aquele japonês, cara. Mas foi engraçado, e esse foi em Maringá, né? Inclusive foi o último jogos que eu pude participar. Então, cara, eu lembro. Eu não lembrava dessa parte aí que ele não quis te cumprimentar. Não me cumprimentou. Realmente é uma coisa que não deve fazer, né? Mas, de qualquer forma, eu saí de perto e eu, como técnico, ficava muito feio para mim rir na hora ali e tal. Eu tinha que disfarçar. Aí saí, eu fui lá fora, falei, putz, Éder é brincadeira mesmo, cara. Mas, enfim, valeu pela medalha. E, enfim, ele provou do próprio remédio, né, cara? Porque ele não precisava fazer isso. Mas, sinceramente, Corizo, não foi, como eu digo, uma coisa que meu pai sempre ensinou é não tripudiar as pessoas. E eu jamais teria tomado uma atitude dessa se ele tivesse sido humilde. O que acontece é que, a gente finaliza a partida, foi uma partida justa, eu não fiz nada de errado, a gente está jogando uma partida relâmpago, o tempo ele é completamente importante, e eu forcei no tempo e fiz um sacrifício que fez ele pensar, ele perdeu. Isso é uma coisa comum. Agora, o cara, ele nem olhou na minha cara, cara, ele não olhou, eu dei com a mão para ele, assim, fiquei esperando, ele não pegou na minha mão, aí isso, assim, também não justificando, mas isso acabou sendo um incentivo para na hora tirar o meu sarrinho dele, né, cara? Então, enfim, né? Não, e ele, eu lembro que ele era um jogador muito forte, né? Na verdade, desde sempre, Curitiba sempre teve jogadores muito fortes, né? Equipes muito fortes. E eu lembro
Ele era meio fechadão, né? Ele não era muito de se enturmar com as outras equipes, ele ficava mais na dele. Era o jeito do cara, né? Pra Era frente, metido. mas Era metido. O cara ele tinha pinta, mas beleza. Acontece, né? sim, sim. E você lembra de algumas outras situações engraçadas que aconteceu nos Jogos da Juventude? Você é o quê? Foi 3 ou 4 anos com a gente? Fui em três, né? Eu fui para Cascavel, que foi o primeiro. Aí, cara, esses tiveram uma situação que eu lembro, até esses dias tinha comentado contigo, aquela situação do Adenilson, né? Que o Adenilson acabou, a piazada pegou no pé dele como calor etéreo, não sei o quê. E eu lembro uma brincadeira, a gente tava numa escolinha, né? Lembra uma escolinha lá na periferia, coisa feia, né? Que era uma cidadezinha, Lembro, acho que lembro. até Tinha colada. uns... Eu lembro que tinha uns buracos na parede, aí os caras começaram a querer assustar a gente falando que aquilo era tiro e tal. Não, e ainda tem uma situação, né? Mas daí eu lembro que, cara, a gente tava lá no quarto, o pesada pegando no pé do Adenilson e tal, daí eu lembro que foram erguer eles e ele tinha um ventilador no teto, cara, mas quase que pegou a cabeça dele no ventilador, cara. Eu lembro que você ficou fudido da cara. Foi uma engraçada. E tanto que nessa escolinha eu lembro que eu não sei quem que a gente foi escovar os dentes. Aí eu levei um copo de vidro lá para escovar os dentes, o cara pediu emprestado. Aí chegou, cara, 2, 3 trombadinhas lá dentro e eu sei que roubaram o meu copo de vidro e vazaram com o copo, cara. Não sei se tu lembra dessa, porque depois a gente comentou ainda, não sei, acho que foi pro Santiago, pro Drael, eu não lembro qual deles que tinha emprestado o copo e deu na mão do cara, o cara pegou o copo e vazou fora. E era. Cara, eu lembro vagamente disso aí, eu não lembro de ter comentado, mas eu lembro vagamente disso aí, que você entrou, acho que você entrou no alojamento meio bravo, ou alguém falou para você que o copo tinha sumido e você tinha ficado bravo. Não lembro mais ou menos da ordem que aconteceu, mas eu lembro que você ficou meio bravo com isso aí. Aí outros jogos engraçados foi. Essa vez o Cascavel foi massa, porque a gente estava alojado junto com a equipe de Castro, né? Aí a Isso, Castro tinha a isso. equipe dos que jogavam tênis de mesa, né? O Lincoln, Aham. o Jonathan. Ou época boa. Em Campo Mourão eu lembro uma, cara. Não vou entrar em detalhes assim pelo nível, mas lembra aquela situação. Lembra aquela situação no banheiro que tu pegou em Campo Mourão, cara? Melhor não comentar. Que deixaram um filho em cima da tampa. Eu fiquei muito bravo com aquilo, cara. Eu entrei. Mas eu acho que essa não. Se eu não me engano, eu acho que essa não foi em Campo Mourão, Éder. Acho que essa foi em Maringá. Que a Pode gente ter ficou sido, agora eu não lembro se foi Campo em Mourão ou Maringá. Maringá, ficou numa escola. A gente ficou numa escola, a gente ficou bem alojado em Maringá. A gente ficou numa escola que ficava logo atrás ali da Catedral de Maringá. Eu lembro bem. E eu lembro que. Eu acho que era sábado de manhã ou domingo de manhã, não lembro. Eu lembro que era uma manhã de folga que a gente tinha. Sabe, eu sempre fui muito precavido com essas questões de horário, fazia vocês levantarem cedo e tal, para a gente não sair muito tarde para almoçar, porque daí do Sim. alojamento do refeitório a gente já ia para os jogos. E eu lembro que eu fui no banheiro, e a hora que eu entrei no banheiro, eu dei de cara com aquilo, eu fiquei muito puto, cara. Eu voltei lá falando horrores, né, cara? Sem saber quem é que tinha sido, né? Mas eu lembro até hoje o termo que eu não vou citar aqui, mas foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. Daí, em Campo, Eu acho que pela ordem, eu acho que você foi com a gente em Cascavel primeiro, daí depois em Campo, Maringá. não, Campo Mourão. Mourão. E depois, Mourão foi o último. A gente ficou alojado numa faculdade, se eu não me engano. não, mas isso eu tenho, acho que praticamente, bom, cara, agora pegou, mas eu acho que a vez que eu fiquei em terceiro, e daí depois eu peguei aquela medalha de segunda, acho que foi em Maringá, que foi o último. Se eu não me engano, foi Cascavel, Campo Mourão, Maringá, mas assim, também não tenho certeza, não consigo Pode ser, lembrar. pode ser. Não consigo lembrar assim 100%. Aí, mas eu acredito que tenha sido Maringá, a última. Aí eu também lembro pô, a gente tinha uma equipe bem forte também aquela vez, porque, cara,
era sempre difícil, assim, né? Tipo, a gente, como uma cidade pequena, Sim, sim. né? Tipo, uma coisa que, assim, eu sempre achei extraordinário, assim, Maurício, é a tua dedicação referente ao xadrez, né, cara? Tipo assim, o patamar que você elevou o xadrez piraiense, né? Tipo, poxa, cara, o que uma cidade de 25 mil habitantes, assim, pode ofertar próximo a uma cidade de mais de 1 milhão, né? E a gente ia e sempre competiu de perto contra Londrina, que sempre teve time forte. Eu lembro que em Cascavel tinha aqueles gêmeos, e o Hernani Choma, aquele ano, jogou por Londrina, não sei se você lembra. Acho que foi. Jogou um ano por Londrina, se eu não me engano. Esse ano eu lembro que tinha os gêmeos que jogavam pra caralho, e aí tinha o Hernani Choma, inclusive, esse ano tinha jogado por Londrina, se eu não me engano, né? E, cara, São José dos Pinhais tinha equipe forte, Curitiba tinha equipe forte, e a gente sempre jogou de perto, né? Eu lembro que esse último de Maringá, cara, a gente foi para a última rodada também com chance de ficar em terceiro, né? Eu não sei se tu lembra. E Lembro. aí a gente precisava de uma pontuação, inclusive foi a partida que eu empatei, que a gente jogou contra São José dos Pinhais. Aí eu não lembro se a gente fez 1,5 a 2,5 ou o inverso, 2,5 a 1,5. Aí a gente acabou ficando em quinto colocado, não lembro. Aí eu também não foge um pouco da memória, né? Mas a gente sempre foi para competir, né? Levando o nome de Pirei do Sul, uma cidade, de certo modo, desconhecida, né? E uma coisa assim, quando tu convidou, uma coisa que eu sempre estava lembrando, né, cara, o quanto que você se esforçava para conseguir levar a gente para os Jogos da Juventude, né? Conseguir patrocínio, conseguir liberação da prefeitura, isso é louvável, cara. Acredito que você mantenha a mesma pegada hoje em dia, né? Então, para mim foi algo muito importante, cara. Meu último ano, que agora até nem lembro qual seria a cidade, mas eu já estava completando 17 anos, aí eu não consegui ir, né? Não sei se tu lembra, já estava morando em Ponta Grossa, fazendo o terceiro ano. Aí com essa questão de vestibular e tal, não tive a liberação paterna para poder viajar. Eu lembro, eu lembro. Ainda, inclusive, eu tive, porque quando eu fui jogar em Ponta Grossa, eu joguei. Como é que era o nome daquela professora de xadrez? Agora me fugiu o nome dela, uma loira das antigas. Josiane? Eu acho que sim, porque ela dava aula no Josiane, C. ela É, dava aula no CEPAM. isso. Aí, assim, ó, uma coisa para você ver como que é a coincidência, né? Em Maringá, no último ano, a gente jogou contra Campo Mourão. E a gente ganhou de Campo Mourão. Eu acho que a gente fez um 3-1, também não lembro o nosso resultado. Aí o meu adversário, que eu tinha ganhado em Maringá de Campo Mourão, cara, quando eu fui fazer o terceiro ano, fui começar as aulas, pum, bato de frente com o cara. Aí cheguei para ele e falei, pô, não lembra de mim, jogo da juventude e tal, e a gente montou uma amizade, e a gente acabou montando uma equipe de xadrez do CEPAM, para começar a competir os colegiais, né? Aí que a gente começou a jogar com a Josiane. Aí eu lembro que a gente jogou, ganhamos alguns torneios. Aí até nesse ano também disputei o Paranaense lá. Não sei se tu lembra, inclusive contra ele. Eu lembro que foi uma coisa que tu ficou também pé da cara, que eu tinha feito a mesma pontuação que esse rapaz de Campo Mourão, que eu não lembro o nome, e a última partida eu joguei contra ele e a gente empatou. Lembro, Os nossos lembro. resultados foram completamente iguais. De quem ele ganhou, eu ganhei. E no final, eu e ele empatamos. E aí, por critério de desempate, ele acabou ficando em primeiro lugar, né? E aí ele pôde ir para disputar o Paranaense, que era um regional na época. Eu lembro que você foi atrás ainda com a Fexpar na época, tomou algumas Eu medidas. lembro, eu lembro também que teve uma situação, esse que você está falando é de um paranaense, né? O regional para o Paranaense. E eu lembro uma situação também que foi no Jogos da Juventude. Mas, Eu não lembro se, eu não lembro se foi o mesmo que você medalhou no Relâmpago, que acho que você pegou bronze no Relâmpago e prata no Rápido, se eu não me isso, engano. foi o mesmo, foi o de Maringá, foi o mesmo. Isso. E aí eu lembro que eu acho que você fez 6 pontos em 7 e o rapaz que ficou em primeiro fez 5 em 5. Não, E aí você
ficou em segundo, e eu fiquei muito bravo, eu fui lá tirar satisfação, daí eles falaram que o regulamento estava bem claro no sentido que ele fez 100% dos pontos possíveis, porque na época você precisava jogar só 75% das partidas. Então, se fosse, sei lá, 7, 8 rodadas, você jogou 5 rodadas e fez as 5, e você não jogasse mais, você já garantia, pelo menos ali, uma medalha, né? E eu lembro que daí, esse rapaz, eu não lembro de onde que ele era, mas ele fez 5 em 5. É de Curitiba, eu lembro até hoje. Alguma coisa assim. O rapaz era o Leandro Salles, de Curitiba. Eu já tinha tido um episódio com ele nos Jogos Paranaenses de Paranavaí. Eu não sei se você lembra que eu joguei uma Carocã contra ele. Só que eu passei mal em Paranavaí, né? E, cara, eu perdi um lance. Eu lembro que tu ficou muito puto da cara. Um lance que, tipo, no Paranaense, lá em Paranavaí, foi justamente contra ele. E eu não vi um lance, cara, que era muito simples, muito na cara, que eu teria convertido toda a partida. Mas, enfim, voltando para o Juventude, eu fiz 7,5 em 8. Eu empatei a última partida, que foi justamente contra São José dos Pinhais, e ele fez 6 em 6. Isso. Aí ele fez 100%, eu fiz em torno de 94%. Aí na hora de premiaram ele em primeiro lugar, né? Lógico, eu primeiro, porque eu fiquei em segundo. E a gente ficou surpreso, né? Porque pela pontuação, 7,5 em 8, o cara fez 6. Aí eu lembro que se ele tivesse jogado 5, uma partida a menos, aí eu teria ficado em primeiro. Ou se eu não tivesse jogado a última, né? Porque eu teria feito 7 em 7. Só que a gente, como a gente não sabia disso e foi para a última partida contra São José com chance de pódio, não tinha também o do porquê arriscar uma medalha individual, né? Sendo que o equipe... Isso aí, na verdade... Mas, na verdade, isso aí agora eu tô lembrando. Isso aí foi no convencional, né? Que você foi um dos melhores tabuleiros, né? Isso, no convencional. Exatamente no convencional. É a premiação dos tabuleiros do convencional. E você sabe que... Eu não lembro se foi nesse ano, mas foi a partir dali. Eu não sei... Nesse ano eu ainda não estava na federação. Eu entrei, acho que em 2005, eu acho. Enfim, e até quem me colocou na federação foi a Luciana Schoma, mãe do Hernani. Verdade. Ela que me indicou para entrar na federação. Num primeiro momento, eu entrei como diretor de xadrez dos Campos Gerais e diretor de rating. Só que daí eu fui me enturmando com a galera lá da federação e com o tempo eles passaram o regulamento para mim, regulamento dos jogos oficiais. Eu gostava muito dessa parte do regulamento. E uma das coisas que eu mudei, e até hoje, para você ter uma ideia desse episódio, quanto foi importante para o xadrez, para o regulamento dos jogos oficiais. Veja como foi importante essa questão tua lá. Até hoje, o que vale é quem faz mais pontos. Eu mexi no regulamento pensando, não tem nada de bairrismo, que eu achava mais justo. Entendeu? Se o cara jogou mais, inclusive eu lembro que na época também, era excluído os resultados de WO. Vamos supor, você apareceu jogar, teu adversário não apareceu, e esse resultado teu era excluído. Eu acho que não tinha, eu acho que não tem nada a ver, afinal de contas você estava lá. Não. Exatamente. E isso também mudou. Então hoje no regulamento, desde aquela época até dias de hoje, você veja, já são 15, 16 anos, o regulamento cita que para efeito de desempate é aquele que fez mais pontos, independente do número de rodadas, independente do número de partidas jogadas e tal, né? E a questão do número de vitórias também, se você ganhou por WO, conta a tua vitória, porque afinal de contas você estava lá. Você não pode ser punido porque teu adversário não foi. Claro, então você veja que essa situação aí em que você, entre aspas, foi prejudicado, eu digo entre aspas, porque se estava no regulamento, paciência, seguisse, tinha que ser seguido o regulamento, né? Mas nesse período que você foi prejudicado, ele serviu como um marco aí de mudança no regulamento dos jogos oficiais. Porque quando eu mudei o regulamento, foi pensando nessa situação. Não, e eu lembro que foi, cara, uma das primeiras coisas que tu fez, né? Quando tu foi para a FedSpark. Eu lembro, eu tenho a memória bem... Foi logo depois, porque isso foi em 2004, se eu não me engano. Aí em 2005 tu entrou. Eu acho que em 2005 mesmo tu já tinha alterado o regulamento, né? Então... no momento, assim, foi bem frustrante, mas uma coisa bacana, cara, eu lembro até hoje, as equipes de cima sempre tinham pessoas, assim, que queriam estar em outros patamares, né? Mas o Leandro, que a gente já
já tinha outro convívio com ele em jogos. Eu lembro até hoje que na hora que eu subi no pódio, cara, ele falou para mim, ó, cara, essa medalha não é minha, é tua. Eu lembro até hoje que ele mesmo não concordava com a premiação, porque, de certo modo, assim, como tu disse, estava no regulamento, beleza, mas foi injusto, né? Eu joguei 2 partidas a mais que ele, eu me expus ao risco mais, né? Então, e a gente não esperava, né? Foi tipo, uma surpresa na hora da premiação, né? A gente estava contando que como o melhor tabuleiro ia pegar o primeiro lugar, Sim. mas Cara, enfim, também. eu conheço muito bem o Leandro Salles, inclusive a gente tem uma amizade, inclusive quando ele morava em Curitiba, da gente combinar de sair, né? Eu, a Rafa, ele e tal, a gente ia no Outback, ia naqueles lugarzinhos lá pra gente fazer um lanche, conversar, dar risadas e tal, né? E ele sempre foi um cara muito, muito correto, um cara muito certo para mim, assim, sabe? Eu não posso falar nada que desabone o Leandro Salles, porque ele sempre foi um cara muito, muito correto e sempre foi um jogador muito forte. Ele sempre foi um jogador muito forte. Acho que até hoje ele joga. Ele está morando em São Paulo agora, né? E até hoje ele joga, acho que nos Jogos Abertos do interior, Jogos Abertos de São Paulo. Ele continua um cara competitivo, mas essa parte que você me contou para mim é nova. Mas não é uma coisa que, digamos assim, eu fico surpreso, porque o Leandro, ele sempre foi um cara muito correto, né? O Leandro Salles. E Éder, o último jogos que você falou foi Maringá? Foi esse ou não? Foi Foi esse. Maringá. Foi esse. E você lembra de cabeça os jogadores que faziam parte da equipe de Cascavel, de Campo Mourão e Maringá ou não? Ah, não consigo lembrar, cara. Realmente eu não consigo lembrar. A nossa equipe eu lembro. Lembro quase praticamente Sim, por completo, mas ah, exatamente, da nossa não, equipe. mas não, que eu digo assim, da última equipe, mas Cascavel, cara, eu acho que fui eu, Drael, Adenilson, o William, o puta, quem que era mais? Vinícius Vinícius Barreto e o e o outro e Santiago. o Santiago. Em Campo Mourão, aí já fui eu, Adenilson, aí o Felipe Truppel, o Wagner, putz, O cara, Rodriguinho e Pedro Cusdra. Rodriguinho, é. E aí Maringá de novo, eu, Adenilson, Felipe, que foi o último ano do Adenilson, inclusive, que daí ele estourou de idade, né? Eu, Adenilson, Felipe, Rafael Nabosny, o Luiz Guilherme e, putz, cara, também pegou quem seria o sexto. Acho que teve um ano, eu não sei se não O foi Tomi, Maringá. acho que foi o Eu Tomilas. não, eu acho que foi um ano que a gente convidou um rapaz de Ponta Grossa para jogar na equipe, ele acabou não indo. Em cima da hora ele desistiu. Não sei se você lembra, ou se foi com você. Eu acho que não, Maurício. Eu acho que não. Na minha época, não foi. Com nós não foi. Porque o último ano, assim, ó, era eu, Adenilson, Felipe, Rafael Nabosny, Luiz Guilherme, e eu acho que era o Tomilas, cara. Eu acho que era o Tomilas. Não tenho certeza, o sexto. Agora, Cara, e você realmente, eu não lembro. veja como são as coisas, né? Como os jogos da juventude, que são os jogos que eu mais gosto até hoje. E aí, eu agradeço muito pelas tuas palavras, eu realmente brigava muito para poder levar. A gente tinha certas dificuldades. Infelizmente, a gente não participou. O único ano que a gente não participou, porque realmente o município não levou, foi o ano de 2000. Eu não me recordo o motivo, mas a gente não participou. E teve alguns anos que a gente não foi, mas porque o próprio governo cancelou por um motivo ou outro, que não vem ao caso. Mas realmente eu me esforçava para levar. Hoje, felizmente, a gente tem um pouco mais de recursos, porque a prefeitura dá um apoio bacana, dos últimos anos, sempre deu um apoio muito bacana. Desde, digamos assim, desde sempre a gente teve apoio da prefeitura, mas nos anos para cá melhorou bastante. E a gente também hoje faz parte do programa Nota Paraná, né? Então, vamos supor, se por um acaso a prefeitura não der o transporte, por algum motivo ou outro e tal, a gente consegue arcar, né, com a contratação do transporte e levar. Então, a gente tem essa condição hoje. Mas realmente eram anos que eram complicados, porque não tinha transporte próprio, às vezes não tinha uma licitação
específica para o esporte, né, para transportar atletas. Então a gente passava algumas dificuldades, realmente tinha que correr atrás de alguns patrocínios. Então, mas eram coisas que a gente fazia eu fazia com muito amor. Eu fazia questão de correr atrás, porque acho que vocês mereciam. Sempre tivemos equipes competitivas. Mas veja, a gente sempre batia na trave, ali ficava em quinto, sexto, sétimo, até mesmo oitavo, nono, mas nossa, não foram muito, não, a gente foi bem, porque se você for ver bem o nível das equipes e tal, que começaram muito antes da gente, nossa, era impressionante as partidas, alguns jogadores que a gente acabava acertando, alguns resultados que eram interessantes, mas a primeira medalha por equipe a gente só foi pegar em 2007, em Paranavaí. A gente ficou em terceiro lugar, que a equipe era o Rafael Nabosny, o Christian Silva, o Lucas Oliveira, o Luiz Guilherme, o Tomilas e o José Valderino. Essa era a equipe de 2007. Eu lembro que a gente surpreendeu muita gente, a equipe a ser batida naquela época ali, eu acho que era Ponta Grossa e Cascavel, se eu não me engano, eram duas equipes muito fortes. E eu acho que a partir dali também começou a hegemonia, no ano seguinte, acho que começou a hegemonia de Londrina. Aí ficou se alternando Londrina e Ponta Grossa. Londrina tinha uma grande equipe, e eu lembro que se a gente ganhasse de Londrina de 4-0, a gente ficaria em segundo. Qualquer outro resultado, a gente ficaria em terceiro, desde que a gente ganhasse, né, de Londrina. Sim, e a gente ganhou de 3-1. Eu lembro que o tabuleiro 1, que era o Tomilas, que foi um excelente tabuleiro 1. Ele estava jogando com o Fábio, eu não lembro o sobrenome dele, mas chamavam ele de Binho. E era uma partida que ele exigiu empate e o Tomilas não concordou, queria jogar, e era um final ali, só que era bispos da mesma cor, né, da mesma casa. Era bispo da Casa Preta, não era de cores opostas e tal, então existia a possibilidade de trocar e resolvia no final de peão. E aí eu lembro que o árbitro, na época, era o Ciro Pimenta, que foi presidente da federação por muito tempo e tal. Hoje ele faz parte do quadro diretivo, mas não mais como presidente. E eu lembro que o árbitro falou, não, aqui vocês têm que jogar e tal, e não deu empate. E a gente acabou ganhando, e o jogador em tese, que teria mais chance de ganhar, era o Valderino, que estava pegando o Lucas Henrique, ou Luiz Henrique, acho que é Lucas Henrique, que depois, mais tarde, se tornou um jogador sensacional e capitaneou aí a equipe da Londrina nas conquistas, que eles ganharam 4 anos seguidos os Jogos da Juventude, mas na época ele era muito novinho, estava começando e tal, mas surpreendentemente ele ganhou do Valderino. O Valderino jogou muito mal essa partida e ele surpreendeu e acabou ganhando. E aí foi a nossa primeira medalha. Mas assim, você, o Felipe Truppel, o Adenilson, vocês foram precursores, né? Porque vocês começaram a colocar Piraí no caminho de algumas conquistas, né? Conseguiram algumas medalhas individuais e tal. Mais tarde, acho que o Adenilson também conseguiu. E eu lembro que a primeira equipe que participou dos Jogos de Juventude foi com o Sérgio Busquetti, Michael Ribeiro, Ed Carlos Carneiro, Mauro Cox, Fábio Ferreira. Estou esquecendo alguém, mas essa foi a equipe, assim, digamos, que abriu as portas para jogos oficiais, mas as equipes que começaram a dar, digamos assim, um outro padrão, não que eles não fossem fortes, porque Sérgio Busquets e companhia limitada eram fortíssimos, mas as outras equipes também eram muito fortes, né? E Piraí, como estava estreando, a gente se bateu bastante. Eu lembro que no primeiro ano dos Jogos de Juventude eu não pude ir, acho que foi a época que meu pai começou a ficar doente e eu acabei não podendo ir. Mas, enfim, são belas histórias aí e tal. E é isso aí. Cara, mudando um pouquinho de assunto ainda, se tem mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Não, assim, em relação a isso, do patamar, eu acho que é uma coisa que foi muito importante, e isso eu posso dizer por mim, pelo Adenilson e pelo Felipe em específico, porque a gente não tinha ninguém na modalidade, né? Cada um tinha diferença de 1 ano, né? E o Adenilson, quando caiu, ele não tinha ninguém para competir no sub-14, acho que sub-16 já foi para absoluto. Eu também, quando passei do 14, já fui para absoluto, o Felipe Truppel também. E justamente por essa equipe, né, por essas pessoas promissoras do xadrez, cara, eu tive uma oportunidade de já em 1 ano cair no absoluto. Acho que eu joguei 1 ano no sub-14
E daí já fui para o absoluto por falta de pessoas, porque não tinha sub-16, aí seria só eu e o Adenilson, né? E isso foi muito importante, né, cara? Eu pude jogar com o Maricelso, né, que teve seu momento, com o próprio Michael, Carlos Bolivar, Paulo Brizola, os irmãos Pavelski, aí as pessoas que não eram tão mais velhas, mas também já estavam em um patamar um pouquinho acima, o Gé, né, Éder Rentes, o próprio Serginho Busquets, né? Então, tipo, a gente pôde aprender muito, né? A gente teve tipo, que ir aprendendo na marra, né? Porque a gente já caiu numa competição de campeonato já para nível absoluto, né? Ou a gente se desenvolvia e aprendia, ou nunca ia chegar perto de ganhar um título, né? Então, isso eu acho que foi muito precursor, né? E lógico, eu acredito que também dentro do você como professor, você como treinador, como técnico, foi evoluindo e melhorando a tua didática para ensinar, né? Então, acho que isso foi o que assim ajudou a gente a evoluir e, como você disse, talvez começar a traçar, ajudar a traçar o caminho de Piraí na competição, né? Então, eu vejo isso como muito importante, uma coisa que eu sempre gosto de falar, nas poucas vezes também que tenho oportunidade de falar de xadrez, né? Tipo, tu sempre prezou a disciplina, sempre prezou pela dedicação, isso, cara, é o mais importante. Eu ouvi o podcast com o Serginho Busquets inteiro, cara. E ele falou muito também em um momento em questão a respeito, que realmente hoje as pessoas não têm respeito, você impunha o respeito, né? Então a gente tipo via você como um mentor e também tinha medo porque você era rigoroso. E isso é importante. É importante. Hoje parece que as pessoas querem ensinar na mamata, né? Você era rigoroso, era exigente, tinha que se dedicar a isso. Isso era importante. Isso que fez com que todos evoluíssem, né? Então foi, para mim, assim, como eu já tinha falado antes, sempre digo também, o xadrez, para mim, cara, ajudou a traçar a minha vida, entendeu? Porque eu tive dedicação, tive amor, tive a sua instrução, isso foi completamente importante no meu desenvolvimento, né? Eu sou muito agradecido a isso. Cara, muito obrigado pelas palavras, Éder. Realmente digamos assim, é emocionante e revigorante ouvir que você conseguiu transmitir algum conhecimento, né? Porque conhecimento que você não transmite, ele não serve para nada. E é bom saber que esse conhecimento, mesmo sendo no esporte individual e tal, que muita gente tem um certo preconceito, um esporte parado, não sei o quê, mas só quem joga xadrez sabe o quanto é emocionante você jogar xadrez, as competições, enfim. Eu agradeço muito. Eu era um cara exigente e tal, mas de repente hoje quando eu vejo você falando, o Serginho, o Felipe Truppel, que sempre exalta essa questão de respeito, de disciplina. Ainda ontem eu participei de uma live na Federação de Xadrez do Paraná sobre as redes sociais, e uma das perguntas foi como que podia evoluir no jogo de xadrez, né? Perguntaram para mim. Olha, é simples, é só você ter disciplina, né? Não existe uma fórmula mágica que você estale os dedos e pá, você se torna um mestre, um jogador de clube forte, enfim. Não, você tem que se dedicar. Por incrível que pareça, isso que você falou ali anteriormente, que vocês se reuniam na casa para jogar, pegava o tabuleiro e jogava um pouquinho, os melhores jogadores que passaram pelo clube de xadrez, e aí você está inserido nesse contexto, Felipe Truppel, era justamente porque vocês não treinavam só na hora de treino. Você jogava em casa. Tomilas, o Valderino, o Luiz Guilherme, Rafael Nabosa, foi uma galera vitoriosa, mas eles também treinavam na casa, né? Eles participavam dos treinos aqui, eram muito fomes, né? Os jogadores eram muito fominha para jogar, e por isso se tornaram grandes jogadores. Aqui, Éder, eu estava vendo que você pegou uma geração forte, né? Mesmo você sendo um pouco mais novo, mas você sempre bateu na trave em alguns torneios porque realmente eram jogadores fortes. Eu estava vendo que você às vezes ficava atrás de jogadores ali, o Sérgio Busquets, ou o Bolivar, ou até mesmo eu, na época eu jogava razoavelmente bem. Você sempre ficava ali no pódio, segundo e terceiro, porque você pegou uma época aqui que eram jogadores muito fortes, né? Você lembra das tuas participações, assim, digamos, que você tem lembrança dos melhores campeonatos, dos melhores partidos que você jogou em torneios locais? Cara, eu lembro o primeiro Amigos do Clube que eu joguei no Absoluto, e eu acho que o Amigos do Clube também era um dos primeiros campeonatos do ano, né? Ele acontecia o quê? Não lembro se março, abril, maio, mas quando o Amigos do Clube, nas primeiras edições, ele era um torneio só e era todos contra todos. Você podia escolher os horários que você jogava e tal.
E aí, com o tempo, foi bastante gente jogando, a gente dividiu. Aí tinha a primeira fase, que era com os 10 primeiros do ranking, depois do 11º ao 30º do ranking, assim por diante. E aí classificavam os melhores, fazia 2 grupos, A e B, e aí que saíam os finalistas. Era mais ou menos assim que funcionava o Amigos do Clube. Era um torneio que eu gostava bastante. Eu lembro que foi um dos primeiros torneios no Absoluto. Eu joguei uma partida contra o Maricelso, na época que o Maricelso era forte. Eu acho que talvez ele já estava, naquela época ele já estava se desligando do xadrez, né? Tanto ele quanto o Bolivar, né? Eu lembro que eu entrei assim, acho que deu para eu pegar um pouco do auge do Bolivar, mas um auge já em desligamento, né? E eu lembro de 2 partidas importantes. Uma foi contra o Maricelso, que eu ganhei, que foi assim, tipo, a minha primeira partida assim de ganhado, né, de alguém do nível dele na época, e também contra o Bolivar. Agora o Bolivar eu acho que eu acabei empatando uma partida, foi uma partida bem truncada também, não lembro se no Macarucan, enfim, foram umas partidas que marcaram. Uma outra que me marca bastante também, que foi contra o Antônio Banac, aí não era municipal, né? Na verdade a gente jogou em Piraí. Foi um torneio que foi lá no Sejon ainda, cara. Só não lembro qual torneio que era. Também agora vai ser difícil lembrar. No Queiroz Neto, a gente jogou lá, tinha etapas do circuito dos Campos Gerais, que a gente sempre fazia por lá. E eu lembro, teve um campeonato piraense por equipes, que também foi lá no Queiroz Neto. E teve um campeonato paranaense de xadrez rápido lá, 2009, se eu não me engano. Eu lembro que foi um pouco antes, assim, de eu acabar, assim, saindo um pouco do xadrez. Foi também uma partida que eu empatei com o Banac, também sempre tive muita... Sempre gostei muito de jogar Caro-Kann. Na verdade, assim, a minha resposta é automática. Jogou E4, E6. Não vario disso, não arrisco nada, porque na época, quando eu jogava, eu estudei bastante as variantes da Caro-Kann. Claro que hoje eu me limito a partidas online, né? E gosto de partidas rápidas de 2 minutos. É mais para exercitar e não deixar de praticar o esporte, né? Mas essa em automático é 4-6, eu joguei uma partida com ele e a gente não faz a troca de peão, a gente acabou trancando a partida e foi um empate. Também foi uma partida importante. Falando em conquistas, lógico que a gente sempre almejava muito o campeonato piauiense, né? O último campeonato, quer dizer, não era o último porque ainda tinha a Copa dos Campeões, né? Agora não lembro o nome, Isso. né? É Mas isso mesmo. era o Piraiense, era o penúltimo campeonato. E eu também lembro, agora voltando um pouquinho, que quando eu comecei a jogar, e o Truplo também, a gente começou, acho que o Truplo começou um pouco antes do que eu. A gente começou a fazer escadinha de campeonato. Eu ficava em primeiro, ele ficava em segundo. Aí ele ficava em primeiro, eu ficava em segundo. E a gente foi para o final do ano. Eu lembro que eu ganhei o Piraiense. Eu tenho até hoje o troféu guardado na minha casa. Tenho, acho que, os 4, 5 troféus que eu ganhei na época, e 28 medalhas, alguma coisa assim. Estão todas guardadas lá na casa dos meus pais. E o Felipe, no final do ano, o último campeonato, ganhou a Copa dos Campeões. Aí que depois disso eu acabei saindo pro absoluto. Então, assim, sempre conquistas que vão marcando, né? Que eu sempre fui bastante competitivo. Assim, antes de competir com pessoas, eu sempre fui competitivo comigo mesmo. Sempre busquei ser o melhor, mas assim, não o melhor que os outros, e sim melhor do que eu fui ontem. E isso é uma coisa que mais uma vez, né, elogiando, era uma coisa que você prezava, você sempre instruiu e instigou a gente a ser melhor, né, cara? E como você falou, a gente treinava em casa, cara, tinha época que minha vida era só xadrez, xadrez, xadrez. Saía da escola era xadrez, ficava em casa era xadrez, saía do clube de xadrez era xadrez, né? Eu lembro até hoje que meu pai falava que, pô, eu queria que ele aprendesse música, mas só quer saber de xadrez, né, cara? Era uma paixão muito grande. E assim, não que seja desculpa, né? Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo, mas aí como você vai morar fora, aí já vem época de faculdade, trabalho, isso você acaba se distanciando, né? Que para mim é uma coisa que para mim fez e faz muita falta, né? Esse distanciamento. Eu fui para Ponta Grossa e já começou a distanciar um pouco, e depois que eu fui para Curitiba ficou mais difícil, né?
E uma coisa que eu nunca esqueço, cara, era a quantidade de pessoas que tinham nos torneios antes, né? Tipo, poxa, ninguém perdia um torneio, né? O torneio começava era, geralmente sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, né? Aí quando o campeonato era mais Isso, curto, eu já fechava no final de semana, né, cara? Pô, exatamente. época muito boa, cara, muito boa mesmo, cara. Era uma época que a gente conseguia fazer alguns torneios convencionais, né? Hoje a gente faz torneios aí mais de rápido, né? E também você pegou uma época que era o xadrez raiz, né? Que não era relógio com acréscimo, né? Acho que você chegou a Não, pegar um tempo depois o não, relógio de acréscimo, mas era mais os relógios analógicos que era pancada. analógico, analógico brutão mesmo. Eu peguei um pouco assim no meu finalzinho de competir mesmo, eu peguei os relógios digitais com acréscimo. Hoje eu já nem sei mais como que está dividido, né? Na minha época era relâmpago 5 minutos, rápido 20, convencional 1 ou 2 horas, né? Então eu. Hoje assim, a preferência são pelos relógios digitais, todas as competições. Nos jogos da juventude, jogos abertos, o relâmpago é 3+2, o rápido 15+10, e o convencional, se eu não me engano, é 1 hora e meia mais 30 no Jujutsu A, 1 hora mais 30 no Jujutsu B e 1 hora mais 30, 1 hora e meia mais 30 nos jogos abertos, né? Então é muito tempo de partida. Se tornou bem cansativo. E aí também, como esse mundo, a gente está vivendo aí, digamos, um novo normal, né? E as coisas vão mudando. Os jogos abertos esse ano já foram cancelados, os jogos de Juventude B também já foram cancelados, os jogos de Juventude A ainda não, mas eu acredito que está aí na iminência também de ser cancelado esse ano. São menos dias, né? Você tem é mais cansativo do que na nossa época, porque na nossa época era uma semana, né? A gente ia Sim, na sexta e voltava na sexta, mas a gente tinha ali digamos, um respiro numa segunda-feira ou num domingo de manhã. Hoje a gente não tem mais isso e os jogos abertos, pra ter uma ideia, terminava na quarta. Agora seriam feitos em 2 finais de semana. Os jogos da juventude também diminuíram um dia. Na sexta e volta na quarta ou quinta. Enfim. Mas, Éder, mudando um pouquinho de assunto, e aí quando que a música, a partir de que momento a música começou a entrar na tua vida? Foi influência do Éder pai, ou você gostava de rock já e já começou a aprender a tocar guitarra? Enfim, conta um pouco pra gente dessa parte musical aí. cara, eu posso dizer que eu nasci na música, né? Porque o pai sempre tocou, né? Sempre já nasci no meio de instrumento. O pai teve guitarra, teve bateria, tinha violão, acho que até baixo teve em casa. A mãe, apesar de não tocar, sempre gostou muito de ouvir música, né? Música sertaneja. Então foi algo assim que eu vivenciei desde pequeno, né? Tem foto minha com meu pai, eu tocando no violão pequeno, ele no violão grande, eu brincando nos pedais dele. Aí, em torno dos 10 anos, foi até um pouco antes do xadrez, eu comecei a aprender violão. Aí, na época, até meu pai queria que eu aprendesse violão clássico. Eu comecei a estudar o violão clássico, mas daí não tive disciplina para continuar, né? Pois eu estudava em casa. Aí, assim, aprendi a tocar violão, normal, tal, fui tocando. Aí acho que fiz 3 meses de aula com o Rony, né? Com o mestre, o professor Rony, também da guitarra em Piraí, e sim, me desliguei. Não era muito o que eu queria fazer. Sabia tocar, tocava violão. Na época ainda, eu lembro quando fui tocar com o Rony, queria saber dos solos do Guns N' Roses, né? Porque eles tinham acabado de tocar no Rock in Rio em 2001. Aí também não criei a disciplina, não fui. Aí acho que com uns 17, 18 anos, eu comecei com o Danilo Martins, com o Diego De Luca, que foram assim os percussores também da guitarra. A gente começou a sair, eles tocavam, eu comecei a pegar os primeiros passos. Aí na época a gente só queria saber tocar metálica, 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 metálica. Aí eu fui para Curitiba, tive uma banda em Curitiba que tocava já um metal um pouco mais pesado. Aí, sei lá, eu acho que 2012, 2013 eu caí no blues, né? Aí eu comecei a ouvir um pouco, já ouvia, lógico, né? Já ouvia, mas comecei a ouvir de uma outra maneira e a querer tocar. Aí foi que eu entrei num patamar assim de evolução e de amor maior ainda pela música que me encontro e continuo até hoje, né? Então hoje eu tenho bastante influência assim no blues, bastante influência
uma música psicodélica e vou seguindo, né, cara? Tipo, não vivo disso, mas é meu hobby maior, né? É o que eu mais amo fazer hoje, né? Fora meu trabalho. Então, sim, teve Mas tem bastante algum. influência. Oi, pode falar? Não, pode completar. Não, assim, mas teve muita influência do meu pai, né? Lógico, né? A gente viveu junto aí né? Acho que desde 2013 a gente estava tocando banda junto, né? Hoje, vivendo no Nordeste aqui, é uma coisa que eu sinto muito falta, né? Hoje eu me limito a tocar sozinho em casa, nunca deixo de tocar, óbvio, mas banda é tudo e tocar para pessoas é tudo, né, cara? Porque eu acho que o intuito é esse, quando você tá tocando e você tá sentindo que as pessoas estão gostando do que você tá fazendo, cara, isso só converte em criatividade na hora, né? Eu gosto bastante de improvisar, gosto de tocar músicas que te abrem o leque para improvisar. E uma coisa que, cara, para mim, só aproveitando o momento, é a melhor de todas, é o público piraiense, cara. Não, olha, também não sou nenhum cara que fez show no mundo inteiro, né? Me limito a tocar Piraí, Ponta Grossa, assim, cara, mas o público de Piraí, a sinergia de tocar com a galera de Piraí, cara, é sensacional. Eu geralmente dou uma viajada, assim, falando, assim, bem alta, cara. Para mim é um sentimento muito bom, cara. Adoro tocar para Piraí, cara. Cara, que bacana. Éder, você teve alguma influência? Quem foram os guitarristas, digamos assim, que você se inspira ou que foram influência para você? Você falou do blues, B.B. King, talvez? Cara, também, eu já ouvi muito. Na verdade, é só, eu comecei por coincidência, tá? Eu não sou nenhum conhecedor muito do B.B. King, eu gosto de umas outras vertentes do blues, mas tem justamente uma música Thrill Is Gone dele, inclusive um ao vivo que ele toca com Eric Clapton, com Robert Cray, Jimmy Vaughan. Foi a primeira música de Nossa, blues que eu me arrisquei a improvisar, entendeu? Porque o improviso é algo que você começa, né? Tipo, eu que não fui a me aprofundar na teoria, fui muito mais por prática, ouvido, né? Assim, escutar muitas coisas diferentes. Eu comecei a tocar o blues justamente com esse. Acho que é um show no Crossroads, o evento do Eric Clapton de 2010. Né? O B.B. King já estava velhinho, inclusive. E foi a primeira música que eu comecei a me arriscar, cara. E a partir dali eu comecei a pegar essa paixão pelo blues e a me dedicar pelo blues, porque o mais interessante justamente do blues é isso, cara. Ele te dá a oportunidade de você tocar a música da maneira que você quiser, né? Então, em vez de você ficar tocando a música reta, você toca ela de uma maneira que força a tua criatividade, força o desenvolvimento das tuas técnicas. E assim, eu hoje me considero um bom guitarrista, e devo tudo isso ao blues. O blues abriu minha cabeça e qualquer pessoa que toque e tem assim um pé no blues vai dizer a mesma coisa, cara. Mas assim, meus maiores guitarristas lógico, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, né? Gosto muito do Tom Iommi do Black Sabbath, sem David dúvida. Gilmour, Pink Floyd. Então, assim, tem vários que a gente fico até amanhã para você listando, né? Se fosse fazer um top 3 mesmo, ficaria entre Gilmour, Clapton e Jimi Hendrix. Cara, realmente é uma lista bem interessante. Gosto bastante desses caras também. Ô, Éder, você teria condição de dar uma palhinha pra gente aí? Pode ser um riffzinho de rock ou de blues mesmo. Você acha possível? Cara, vamos ver como é que eu consigo captar aqui e vou ligar a aparelhagem aqui que está pré-montada. Eu já deixo ela aqui em casa. Vamos fazer um teste como que vai ser a captação, porque geralmente por microfone assim sempre fica ruim, né? Mas vamos tentar, peraí. Peraí que tá. Tô ligando a aparelhagem aqui. Tá tranquilo. Como é que tu tá escutando aí? Tô escutando bem. Ah, tá dando pra escutar bem? Sim, sim.
Deu pra escutar um Ô, pouquinho, né? show de bola, cara. Show de bola. Muito bom mesmo, cara. Massa, massa. Muito bom. Você falou que antigamente vocês tocavam muito Metallica. Vocês lembram, assim, a música mais tocada da época, ou não? Cara, a gente pegou muita coisa, cara. Até o Danilo Martins também pode falar comigo, cara. Mas a gente tocava Master of Puppets, Seek and Destroy. A gente pegava, se resumia nos três primeiros álbuns do Metallica, né? O Kill 'Em All, Ride the Lightning e o Master of Puppets. Aí pegava uma Fade to Black, Welcome Home Sanitarium. Aí a gente, dentro disso, cara, acho que a gente no começo só tocava Metallica, cara. Um pouquinho de Black Chegaram Sabbath. chegaram a tocar AC/DC, que eu gosto muito do Sim, Angus Young. Gosto bastante. sim, sim, cara. Na época a gente, assim, tocava dentro do rock ou do metal rock, assim, falando heavy metal, né? De maneira resumida, a gente tocava AC/DC, Sabbath, Deep Purple, Metallica, né? E assim, agora, isso lá atrás, né? Hoje, falando mais recente da banda que estava junto com meu pai, com a rapaziada, a gente também pega AC/DC, Rolling Stones, Sabbath, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Pink Floyd, Deep Purple, né? A gente, assim, sempre não se limitou, mas se resumiu em tocar os clássicos dos anos 70, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. Você falou de Rolling Stones. O Keith Richards toca até hoje, né? Ele já tá muito velho, né, cara? Cara, ele é o eterno survivor, né? Eu acho que o mundo acaba e o cara continua vivo, né? Ele, o Neil Young também é outro erudito, são os caras, acho que tudo acaba e os caras vão continuar vivos, bicho. É, Keith Richards é show de até bola, hoje, cara. né? Os dedão dele parecem ser travados, né? Mas o Mas cara. ele consegue tirar som daquilo, né, cara? Ah, tira, né? A gente fala muito em timbre, muito em individualidade, né? O cara é muito foda, né? Né? Porque, Outro cara outro guitarrista que eu gosto muito é o Brian May, né, do Queen. nossa, nem me falho, cara. Nem me falho, cara. É Gosto demais. sensacional. O Assim, cara é é, tipo, cara, eu não consigo definir porque ele não é só músico, né, cara? Ele é astrofísico, é um cara astrofísico, o extremamente, cara. ele é sensacional, cara. Ele é Não, sensacional. tem. O Quando cara eu é falo do Brian doutor. May, porque ele é sensacional. Não, ele é doutor, né? E assim, eu sigo ele no Instagram, cara, as postagens deles, é um cara muito humano, né? Ele é sensacional. Sim, E assim, como os grandes guitarristas que marcaram, cara, não tem como tu ouvir a guitarra dele, vamos dizer assim, separado, sem nenhum outro equipamento e não dizer, pô, esse cara é Brian May. É um cara que na primeira nota que ele toca, pelo timbre, pela maneira de soar, tu já se fala, cara, esse cara é o Brian May, né? Como David Gilmour, Eric Clapton, enfim, né? É um cara marcante que marcou essa guitarra e ainda tem toda aquela questão, a primeira guitarra, na verdade a guitarra dele, a épica guitarra dele, foi ele que fabricou, né? Com o pai dele em casa. Não sei se tu sabe essa história. não. Claro que depois começaram a fabricar, mas a primeira guitarra que ele usa, que ela é meio um vermelho, meio um bordô com preto, é a guitarra mais usada por ele, foi ele que fabricou, foi ele que desenhou, foi ele que montou o circuito com o pai dele, quando eu estava no início da adolescência. Hoje Caramba, cara, que até história. não sei qual é a fabricante dessa guitarra hoje, né? Mas o modelo original, o modelo 1, assim falando, foi ele mesmo que fabricou. O pai dele, eu não lembro se era luthier, assim, por profissão, aí eu não sei, aí teria que dar uma estudada, mas ele, junto com o pai dele, fabricou a guitarra. Interessante, né? Nossa, cara, que história bacana. E você veja como são as coisas, né? Ontem eu estava conversando com o Sirley, que é um amante do rock and roll aqui em Piraí, do heavy metal, Nossa, com e a gente tava certeza. falando, né? E a gente tava falando sobre os vocalistas e tal, e eu cheguei a comentar com ele, não desmerecendo, mas bom, por favor, não me entenda mal, mas é que tinha uma aluna minha que gostava muito de um outro ritmo de música, que não era rock e tal.
E ela gostava de um outro cantor. Eu falei, mas você já ouviu falar sobre de Freddie Mercury? Ela disse assim, eu ouvi meio por cima, cantava bem até. Eu falei, pô, cantava bem até? Cara, o Freddie Mercury é daquelas vozes quase que inigualáveis, inatingíveis. Dificilmente alguém alcança. Cara, era uma voz única. E aí eu mandei alguns vídeos para ela. Ela falou, de fato ele cantava muito bem, Maurício, não sei o que e tal, né? E ainda falei para ela, tinha outros grandes nomes do rock, tipo Ronnie James Dio, que era minúsculo, era um hominho pequenininho, mas ele tinha um vozerio gigante, né? Então eram deuses do rock, assim, que, enfim, não tinha comparação. Para mim, assim, o timbre que eu mais gostava, a voz que eu mais gostava sempre foi do Freddie Mercury. Mas, assim, outra voz que eu admiro bastante, não é do rock, mas era uma voz que você ouve, não tem como você... Opa, não é... aliás, é esse cara, é Frank Sinatra. Eu gostava muito do Frank Sinatra. Sim. Achava que era uma voz, assim, surreal. Mas, enfim, né? Os gostos, cada um tem o seu. Eu sempre vou preferir o rock, o heavy metal, essa galera aí que ajudou a moldar também a forma de eu pensar, vamos dizer assim, por causa dos posicionamentos dele. E se você for acompanhar algumas letras também, eles falam muito. Gosto muito do Klaus Meine também, do Scorpions. Acho que eles fazem letras brilhantes, assim. Enfim, é uma galera que trouxe muita alegria para mim. Acredito que para você também, né? Você tem algum vocalista que você considera, pô, esse realmente é pica? Cara, assim, ó, sendo franco, se for falar dos tops, né, eu acho que realmente Freddie Mercury, Robert Plant, Led Zeppelin são vozes inconfundíveis, são vozes de técnicas, assim, como você diz, inatingíveis. Mas tem um cara para mim, cara, que sempre marcou minha vida, principalmente a adolescência, foi o Bon Scott do AC/DC. Não é um cara de Nossa, extrema técnica, não é um cara de gigante! tipo assim, mas para mim, cara, a voz dele crua, a voz dele é original, ele não força a voz dele, entendeu? Então, para mim, se for falar, o meu preferido é o Bon Scott, cara. Eu coloco ele no meu topo de vocalista, entendeu? Eu lembro que eu não sei se essa história é verdade, eu não cheguei a pesquisar, mas a gente ouve muita coisa, que tem uma música que ele cantava, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que eu acho que esse AC/DC não canta mais, justamente porque era a essência do Bon Scott, né? Que ele cantava essa música. E tocava gaita escocesa ainda, né? Exatamente. Eu lembro bem do videoclipe disso aí, ele contava como era fazer parte de uma banda de rock, né? Então ele sempre falava que é um caminho longo se você quer, né, quer ganhar a vida com o rock and roll. E ele, dentro da história, ele era o caminhoneiro da banda, né? Ele era um motorista, né? Aí teve um primeiro vocalista antes dele, que eu acho que gravou uma single do AC/DC. Agora eu não consigo lembrar qual é. Aí eu acho que não deu certo pro cara, e ele era um motorista, arriscaram, e deu no que deu, né? E também morreu como inúmeros outros grandes músicos, morreu de uma tragédia, né? Engasgado com o próprio vômito também, né? Ele estava no carro, né? Se não me engano. Ficou dormindo no carro, aí dormiu no carro e se engasgou e morreu de frio também. Não, cara, mas é um grande nome. É exatamente isso que você falou. Ele tinha uma voz assim que é difícil. Às vezes você vê grandes vocalistas, mas que existem vozes parecidas, né? Mas o Bon Scott é um cara que era uma voz única. Dificilmente, né? Ele era realmente um grande nome, Éder. E assim, eu gosto do Brian Johnson, até porque o Brian Johnson ele é uma indicação do Bon Scott, né? Em algum momento antes dele falecer, ele foi com o Angus Young ver a banda anterior do Brian Johnson e falou muito bem. Até o porquê, quando o Bon Scott morreu, o álbum Back in Black, que é o álbum que colocou o AC/DC em outro patamar mundial, já estava quase... dos mais da história, né? Já estava quase pronto. Até que se você procurar, cara, der uma pesquisada na internet, tu consegue ouvir as gravações com o Bon Scott. Cara, é completamente diferente. Quando eles pegaram o Brian Johnson, eles reformularam o álbum inteiro, que já estava praticamente pronto. Entendeu? Eles tiveram que reformular. Então, se tu achar uma vez, muitos anos atrás também, até quando era mais difícil tu caçar coisas na internet, né?
Eu achei uma versão de Back in Black com o Bon Scott, cara, ela é bem diferente. Eu não vou dizer assim que é uma outra essência de música, né? Porque ela tem, vamos dizer assim, o mesmo sentido, mas é uma música bem diferente com o Bon Scott. Aí eles reformularam todos para o Brian Jones, que também foi e é um espetáculo até hoje, né? Claro que hoje eu também deu problema de voz dele, parou de cantar, isso e aquilo, né? Ele Mas teve um problema sério também de audição, né? a audição e eu acho que era tanto na voz quanto na audição dele, então, enfim, né? Mas, cara, foi muitos anos, né? E se tu pegar esse de si, é uma das poucas bandas que mantiveram a tradição, né? Que não se moldaram com o passar dos anos, com a evolução, com a necessidade pop, né? Tu pega aquele álbum que eu acho que é 2008, não lembro, Black Eyes. Porra, é um puta álbum. Você pegar o bando de cara velho, entendeu? Porra, Ah, é sim. excelente, né? Então, isso é importante. Os próprios Rolling Stones também mantiveram, né? Porque a gente vê muitas bandas boas que foram se moldando, foram se adaptando ao longo dos anos, né? Por exemplo, se a gente falar de Dire Straits, que eu gosto muito de Dire Straits, cara, para mim o melhor álbum do Dire Straits é o primeiro, porque eu acho que na pira do Mark Knopfler, desde o início ele quis estar no pódio, ele quis estar no pop, entendeu? Então, talvez ele tenha parado, porque assim, você pega o primeiro álbum do Dire Straits, cara, é algo único, não existe nada parecido com aquilo, e não existia. É um álbum que é completamente assim, tipo, porra, é uma banda diferente, fazendo um som diferente, né? É Dire Straits. Aí tu já começa a pegar a partir do segundo álbum, do terceiro álbum, já começa a mudar justamente porque foi se adaptando para tá assim, tipo, tá no popular, assim, falando, né? Então, muitas bandas foram mudando. E aí, se você vê que, porra, pega todos os álbuns, é lógico que toda banda vai ter um pouco, assim, daquela música que é para o público, né? Porque os caras dependem disso, né? Também é a vida deles. Não adianta o cara ficar fazendo um som raiz e também não sair do lugar, né? É. Então, tem que se adaptar, mas alguns se adaptaram demais e perderam um pouco da essência, né? Do início da banda, né? Mas Sim, sim. é bem bacana. Cara, Éder, você quer deixar algumas palavras finais? Eu já, de antemão, te agradeço pela conversa. Foi muito bacana a gente relembrar ótimos momentos aí do xadrez e também conversar sobre um assunto que eu amo demais, que é o rock. Eu gosto muito do rock e, assim, gosto também de blues, com certeza, porque, cara, é alma, né? Eles colocam a alma naquilo. É impressionante. Rock e blues, assim, não tem palavras. Quem vive disso, quem vive nisso, quem ama isso, realmente é desnecessário a gente explicar do que se trata. Então, agradeço a você por essa horinha que a gente passou junto aqui. Muito bom a gente conversar. Espero muito vê-lo em breve, que a gente possa jogar uns ping e marcar um churrasquinho e tal, aí que faz falta conversar com os amigos, cara. Ah, com certeza. Eu que eu posso falar primeiramente, cara, muito obrigado pelo convite. É, assim, minha trajetória no xadrez não foi tão longa, né, devido às circunstâncias, mas o que eu posso dizer é que eu sempre fiz o meu melhor, eu sempre corri atrás, sempre me dediquei. Então, para mim é um prazer muito grande poder tá fazendo esse podcast contigo. Fico muito agradecido. As minhas palavras, cara, é um agradecimento eterno, é algo que, como eu ouvi no podcast do Serginho também ele agradeceu, é algo que, falando em todas as pessoas próximas que passaram pelos teus treinamentos, eu tenho certeza que todas vão agradecer da mesma maneira. Você foi muito importante na minha vida, cara. Hoje eu posso dizer que parte da minha disciplina para prosperar, evoluir, crescer, entendeu? Principalmente em relação ao trabalho, veio do momento que eu vivi no xadrez. Também tem uma coisa que eu sempre falo assim, cara, quando eu tiver filhos, né? Lógico, a gente não pode impor nada, mas eu vou induzir para que tenham um amor pelo xadrez, né? Para que crie essa raiz. Lógico, se eu tiver em Piraí, sabe lá quando for, vou colocar eles para aprender contigo, né? Mas como a gente nunca sabe onde a gente vai estar lá na frente, né? Hoje eu estou aqui perdido no Nordeste, 3.000 quilômetros de distância, né? Mas assim, quero incentivar tanto pela música quanto também pelo xadrez, isso é muito importante. Então, para mim, fica um agradecimento eterno pelos ensinamentos, cara, pela época que a gente passou junto. Como eu disse, me dediquei muito, foi muito importante para mim, cara, algo que eu nunca esqueço e nunca vou esquecer.
E sempre falo de boca cheia, né? Que eu lembro naquela época, quando tu falava, a gente ainda sofreu um preconceito como xadrez, tu falava que todo mundo diz que xadrez não é esporte, o xadrez não era visto como esporte, o quanto que você brigava para mudar essa cultura nas pessoas também, né? Claro que isso a gente está falando de mais de 15 anos atrás, né? Então, o xadrez é um esporte, sim, é um esporte completamente necessário, por mais que não tenha um contato físico, você tem um desgaste mental, né? Tem partidas que duram pelo menos 4 horas, né? Agora, pelos ritmos que você me falou, acho que está até passando das 4 horas. O máximo que eu joguei foi 4 horas de partida, né? O antigo convencional 2 horas. Então, também é desgastante, né? Para mim, muito importante, cara. Foi algo na minha vida que valeu totalmente a pena. Se eu pudesse voltar no passado, teria feito tudo de novo, só teria feito mais esforço para não ter me distanciado assim de uma maneira, né, cedo, igual foi, cara. Então, para mim, como palavra mesmo, cara, fica um agradecimento por você, pelo teu comprometimento, pela pessoa que você é, por tudo que você brigou pelo xadrez, por tudo que você conquistou. Eu acho que né, toda a questão da FexPar, que já veio há muito tempo, cara, é algo que você sempre mereceu pela tua dedicação, teu esforço. E eu acho que é isso, cara. Espero também. Agora estou louco para ir para casa, faz 6 meses que eu não vou em Piraí, mas com esse momento de pandemia não quero arriscar, né, cara? A gente pode, no último minuto da viagem, tá podendo pegar esse negócio, né? Então, uma viagem rápida, eu não posso chegar e fazer isolamento, senão o tempo do isolamento é o tempo que eu fico aí, né? Então, mas logo menos tudo isso vai passar. E eu quero que, já te fiz alguns convites, tu não conseguiu ir, que numa próxima oportunidade que a gente consiga tocar com a banda, consiga tocar junto com meu pai, tu possa presenciar e ver o rock and roll que a gente faz, porque é feito com total sentimento, tá? Nosso intuito é apenas fazer a alegria das pessoas que estão nos assistindo. Cara, muito obrigado pelas palavras, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e com certeza a gente vai torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Fica aí o meu abraço e o abraço do Xadrez Piraí para você, por tudo que você também fez pelo Xadrez Piraí. Afinal de contas, você, digamos assim, foi a pessoa que abriu o quadro de medalhas nos jogos oficiais para Piraí do Sul, na modalidade de xadrez. Então, a gente é muito grato por tudo isso. E cuide-se, cara. E sempre que você precisar de alguém, você sabe que eu vou estar aqui por vocês. Muito bom ouvir isso, cara. Tamo junto sempre aí. Abraço, Éder. Até a próxima. Valeu, cara. Obrigado. A gente conversa. Abração, Maurício. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. E se você quiser deixar uma sugestão para o nosso próximo entrevistado ou para os próximos entrevistados, mande um direct pra gente em nosso Instagram, Xadrez Piraí. Ok? E não esqueça, cuide-se, quarentene-se. Fui! Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.